Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão construindo as suas próprias histórias de sucesso. Hoje vamos compartilhar com vocês a história de duas mulheres que puxaram as rédeas do destino e estão escrevendo as suas trajetórias. Preparem-se para se inspirar. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas é sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo. Exatamente. E também nas redes sociais, como Instagram e TikTok, protagonistas.podcast. É isso aí, tem episódio inédito toda quarta-feira, 00:01. Episódio completo, fresquinho, tanto no YouTube quanto no Spotify. E em qualquer uma das nossas redes sociais, a sua interação, a sua curtida, o seu comentário, o seu engajamento, sua inscrição no canal no YouTube é muito importante para o nosso trabalho, porque sim, isso é um trabalho. É um trabalho árduo, diria eu. É um trabalho com um propósito muito legal de inspirar mulheres e fortalecê-las para que a gente possa ganhar esse mundão. E se alguém quiser vir aqui na nossa bancada, ser nosso parceiro, entre em contato através do e-mail podcastprotagonistas@gmail.com. É isso aí. E as entrevistadas de hoje estão encerrando a segunda temporada de um sonho que elas nem sabiam que tinham. As nossas protagonistas de hoje somos nós! Palmas para nós! Palmas para nós! Bem-vinda, Paloma! Bem-vinda, Ari Lobo! Final da segunda temporada, menina. Como você se sente finalizando a segunda temporada de algo que a gente nem sonhava? Cansada, um pouco cansada. Mas muito feliz. Vou ser sincera, Vou ser sincera, tô um pouco cansada. Mas muito feliz, muito contente. Eu nem passava nada disso na minha cabeça. E não é que passou, a gente pegou a ideia e trouxe pro mundo, né? E trouxe de uma forma muito organizada, muito profissional. Né? E isso não sou eu que tô dizendo, tá? Só tô repassando aqui, mas quem são diz feedbacks. É o Rafa. Quem diz é o Rafa. Quem diz são entrevistadas que vêm até o nosso podcast. Exatamente. E que falam, poxa, vocês, que legal, vocês têm um roteiro! Vocês têm um roteiro! E nossa, passou tão rápido, vocês levam de uma maneira muito leve, então vamos deixar a modéstia de lado. E elogiar o nosso trabalho. Parabéns pra nós. Parabéns, Ari Lobo! Como você se sente em encerrar essa nossa segunda temporada já sendo uma parceira do YouTube? Eu achei isso o máximo. Sempre foi um sonho nosso, né? Não vamos fazer de rogadinha. Só estávamos postando por lá. Não, a gente sempre teve um propósito muito claro pro podcast, né? E a gente quer transformar isso mesmo em um negócio, em uma fonte de inspiração. Então, quando a gente recebeu a notícia de que a gente tinha sido qualificada para ser parceira do YouTube, porque tem ali os requisitos, né? Sim, são vários mínimos. Critérios. Alguns deles são 1000 inscritos. E, poxa, perto hoje de grandes influenciadores, que a internet ela tem números estrondosos, né? Sim. Então, se você pega alguém, sei lá, com 15, 20 milhões, a gente é um grãozinho de areia, mas 1000 pessoas é gente pra caramba. É gente pra caramba. Se chamar pra jantar, amor, dá um probleminha. Não tem nem garfo pra esse povo todo. E queria aqui agradecer a minha mãe, Dona Rose, que foi atrás dos últimos 30 inscritos. Eu fui almoçar um dia com ela e ela falou... E aí, como é que tá o podcast? Eu falei, mãe, a gente estacionou na casa dos 900, precisa de 1000. E ela falou, mas tá com quanto? Eu falei, nossa, tá com 970, já tem uns 3 dias. Ela, só falta 30? Eu falei, Ela falou assim, mas eu conheço 30 pessoas. Tão bonitinha, ela falou, o que eu falo? Aí eu mandei o link pra ela, ajudei ela com o texto. Ela foi mandando amigo a amigo. Ela foi maravilhosa. Beijo, mãe, obrigada. Beijo, viu? Dona Rô. Ela é maravilhosa. E assim, acho que aqui fica também até uma lição pra gente, sabia? Porque nesse mundo de redes sociais, a gente lá em busca dos inscritos, aonde a gente foi atrás? Lá nos stories, gente, se inscreve! Aqui em todo episódio a gente pede para as pessoas se inscreverem. Implora! e assim, foi uma pessoa ali no real, na vida real, no offline, que virou essa chavinha e fez a gente bater os 1000 e ajudou a fazer a gente acontecer. Exatamente, sim. Foi muito legal. E eu ficava mandando pra ele, nossa, minha mãe pros amigos dela. Nossa, a gente já tá com 980. Nossa, 990. Nossa, 9999. Era que bateu, assim. Foi muito legal aquele dia. Foi muito legal. Uma pena a gente não tá juntas aquele dia. E aí...
Tem isso, tem a quantidade de horas de visualização também, que foi muito difícil bater, são 4.000 horas. Então, é gente vendo o podcast, viu? Falar pra vocês, é bastante gente. E sabe que, aproveitando, eu queria até fazer uma análise em relação a isso. Os episódios onde as entrevistadas também compartilharam nas suas redes, porque tiveram entrevistadas que fizeram do limão ali, ó, uma super limonada. Uma caipirinha, um café completo, na verdade. Porque elas fizeram cortes. Além dos nossos cortes, né, que a gente passou por um período que a gente tinha ali uma certa limitação, elas trabalharam os cortes, trabalharam nos próprios perfis, divulgando cortes, divulgando episódio. Essas que fizeram também a divulgação, sim, os episódios dispararam. São, assim, disparados com as maiores visualizações. Né? Dessa temporada, acho que eu destaco a Dani Machado. A Dani Machado. E eu lembrei justamente dela falando isso aqui agora, porque eu tava olhando os episódios no geral, e ela foi um episódio que teve bastante destaque. Ela fez cortes super interessantes, né? Sim. Cortes bem dinâmicos, que eu acho que é o que a internet pede hoje. E é o que a gente sempre conversa aqui nas nossas entrevistas, do quanto a gente tem que estar antenada no que tá acontecendo. Né? Porque antes tinha um formato de corte, agora esses cortes mais dinâmicos, misturando alguns vídeos tão em alta, e ela soube se aproveitar disso. As visualizações dela foram lá no alto. A gente não conversou pessoalmente com ela depois disso, mas com certeza isso ajudou no negócio dela também. Com certeza. A gente fez esse ano também, a gente não tá nem dando as perguntas, mas acho interessante a gente falar disso. A gente vai entrar. A gente fez esse ano 2 eventos presenciais. O primeiro que a gente fez foi em maio, quando o podcast fez 1 ano. E lá a gente recebeu um feedback, foi a primeira vez que a gente reencontrou muitas entrevistadas. E a gente teve um feedback muito positivo da Nájila Zeidan, que eu acho que é um dos nossos grandes episódios, assim, que ela falou que ela vendeu seguro pra caramba por conta dos cortes do episódio. Então, eu acho que, assim, esse ano foi bacana porque a gente passou até a noção do quanto o nosso produto impacta no negócio das pessoas que vêm até aqui. E isso é muito interessante, porque elas vêm, a gente grava, a gente fica aquela quase 1h30 com elas, né? E depois elas vão pro mundo e a gente só fica acompanhando os números, né? Tanto no YouTube, quanto no Spotify, no Instagram, TikTok e tal. Mas é muito legal a gente receber esse retorno. Tipo, nossa, meninas, obrigada pela oportunidade. Porque o podcast, ele tá muito ligado à credibilidade. Exato. O que a gente faz aqui, as pessoas que sentam aqui, elas têm 1 hora pra falar basicamente da trajetória delas, do negócio delas. E participar de um podcast, hoje é tido como uma coisa que dá visibilidade. Chancela, exatamente, né? Uma chancela de visibilidade e de credibilidade. Então, ver o nosso filhotinho aí fazendo a diferença na vida das pessoas foi muito legal. É muito, muito legal. Então, se você já passou por aqui, deem feedbacks. A gente gosta. Exatamente. A gente gosta. A gente adora. Eu adoro. Eu me amarro. Agora, vamos para as perguntas das nossas protagonistas, que a gente abriu uma caixinha no nosso Instagram. Pois é. Para esse episódio de final de ano. E a primeira pergunta é de uma protagonista muito especial, muito querida, muito amada. Que é a Adriele. Beijo, Dri. Beijo, Adriele Reis. Beijo, Dri Canic. A Dri perguntou, qual conselho de entrevistada vocês levaram pra vida? Dessa temporada, eu acho que o da Carol Diniz, né? A Teacher dos Famosos, né? Ela falou comece. Que comece, apenas comece. Acho que isso aí me pegou. Forte, te pegou também? Me pegou. Me pegou muito. Porque às vezes a gente fica se apoiando em algumas coisas do tipo, putz, não vou fazer um podcast, não vou gerar conteúdo porque eu não tenho a câmera X, né? A luz Y. E às vezes a gente simplesmente precisa começar. A internet é realmente, falando especialmente da internet, né? Ela é uma caixinha de surpresas. Sim. Às vezes a gente se programa tanto pra fazer um conteúdo e achando que esse conteúdo vai viralizar e ele não performa. Flopa. E às vezes um conteúdo que você tem zero expectativa, que inclusive você tá lá toda cagada, nem tá maquiada, nem tá nada, é o que performa. É o que performa. Então, a gente tem que realmente ajudar o universo aí, né? Tem que dar o nosso passinho pro universo ajudar. É engraçado porque às vezes a gente nem tem medo de fazer, a gente só tem preguiça, né? Então, acho que a gente se sabota. A gente se sabota muito. A gente fica se pegando, né, nessas desculpinhas. Mas eu não tenho a melhor câmera. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tô arrumada. E aí você vai adiando. Acho que isso vale até pra gente. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Sobre a gente ter mais conteúdo nas nossas redes sociais. E
Só apenas comece, entendeu? Só vai fazendo, que depois você pega o jeito. Eu acho que tem muito isso. Acho que se você pega o nosso primeiro episódio, o primeiro episódio do Protagonistas, a gente fazia de um jeito. Se você pegar o primeiro episódio dessa temporada pra hoje, a gente já tá muito mais solto, a gente já faz muito melhor, né? O que leva à perfeição é a prática. E não o planejamento. Então, eu acho que fica essa dica aí, apenas comece. Exato. Eu acho que foi a mesma pra mim e pra Ari, né? Sim. Ou você tem outro? Bom, quais foram as lições aprendidas neste ano? Algo que me marcou bastante, porque aconteceu comigo em algumas situações e que eu falei, poxa, eu acho que esse é o caminho, é da gente fortalecer quem tá perto da gente. E no sentido de fortalecer conexões. Sim. Criar conexões reais e dar valor, assim, fazer essa troca. Sabe a tal da reciprocidade? É muito importante. É muito importante e, assim, ajudar essas pessoas. Poxa, essa pessoa, ela tá a fim de me ajudar a impulsionar. Eu também vou ali retribuir, vou fazer o mesmo por ela. Tive algumas experiências nesse sentido, as quais eu tive retornos muito positivos. E às vezes a gente fica correndo, sabe, igual aquela mulher que fica correndo atrás do cara que não quer saber dela. E aí tem outra pessoa super bacana do lado querendo ajudar. Então é um pouco disso, assim, né? Fazendo... Esqueci a palavra. Enfim. Não, fazendo esse paradoxo. Eu acho que a gente aprendeu a ser parceira de quem é parceira da gente. Parceira da gente. Isso vale pra trabalho, isso vale pra pessoas que estiveram aqui, isso vale pra pessoas com quem a gente se conecta fora. Não dá pra você ser amigo de quem não é seu amigo. Às vezes uma amizade, ela existe só porque você tá ali, né? Uma amizade unilateral, né? E a gente até conversou sobre o vampirismo, né? O vampirismo. A gente falou hoje, falou assim, a gente convida uma mulher para um evento e fala, nossa, vão ter várias mulheres. E tem algumas que pensam assim, nossa, o que eu vou vender lá? Assim, quem que vai comprar de mim? E não pensar... E tá tudo bem você divulgar, né? A gente não tá entrando nessa questão de você se autopromover, porque isso a gente fala que a todo momento que vocês têm que fazer. Tem que fazer. Ou a questão é quando você só quer estar presente ou fazer parte de algo quando vai trazer uma vantagem pra você. Quando você não coloca nada na mesa. Você senta na mesa só pra comer. Você não leva nada. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, pelo menos, aprendi esse ano e que eu pretendo não esquecer mais. Porque você tem que entregar ajuda pra quem senta na mesa pra te ajudar ou pra ajudar o seu grupo. Então, assim, lá naquele grupo tal, não tem alguém que sabe disso, eu tô precisando. Poxa, mas quantas vezes você esteve presente no grupo? Quantas vezes você se preocupou em saber o que as outras pessoas estão precisando pra saber se você pode ajudar? Eu acho que isso é uma lição que ficou muito clara, e tem aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Às vezes a água mole é mais feliz indo embora, assim, ficar batendo aquela porcaria daquela pedra, entendeu? Adorei. Então é isso. Bora. Bom, agora a sua aqui, ó. Quais lições aprendidas neste... quais lições aprendidas já foi. Qual a entrevista mais marcante de 2024? Ai, que difícil. Putz, eu acho que é aquela da Milena Brito, que ela é uma advogada criminalista que defende mulheres. Eu acho que ali tiveram muitas lições práticas. Eu sou uma pessoa prática, né? Eu acho que teve muita coisa prática, assim. Se acontecer um caso de violência com você, faça isso, isso e isso. Acione esse órgão. Faça a prova assim, assim, assado. Então, por exemplo, eu não sabia que você podia registrar um boletim de ocorrência por agressão do seu celular. Exato, verdade, também não sabia. Esse episódio me pegou muito. Acho que eu tinha uma amiga que tava passando por um episódio de violência doméstica naquelas semanas, né? E aquele episódio me pegou demais, assim. Porque a gente acha que é sempre na casa do outro, no círculo de amizades dos outros, que nunca vai ser com a gente. E aí, na hora que o que você faz? A gente ouve falar, mas efetivamente saber o que fazer, a gente não sabe. E eu acho que a gente entregou um servição ali. Além da Milena ser super jovem, super bem-sucedida, além dela inspirar, acho que ficou uma lição muito prática ali. Verdade. Eu lembrei do episódio da Nádia. Tiveram várias pessoas maravilhosas passando por aqui, né? Então, assim, maravilhosa. É importante dizer que toda entrevistada a gente seleciona, né? A pessoa, ela fala que ela gostaria de participar do podcast, mas a gente também vai estudar ali a vida da pessoa pra ver se realmente a gente acha, putz, é legal de trazer aqui, de compartilhar essa história pra inspirar. Então, assim, todas que a gente trouxe aqui foram especiais de alguma forma, né? Então, assim, essa de um episódio que marcou simplesmente por algum fato, me marcou da Nádia, porque ela trouxe muitas dicas também práticas
e aplicáveis para qualquer negócio, aplicáveis para a vida em relação a vendas, porque no final tudo é venda, né? A gente se vende a todo momento. Você pode não trabalhar na área de comercial de uma empresa, mas você tá se vendendo a todo momento. O tempo todo. O tempo todo você se vende. Então, ela trouxe dicas muito valiosas ali. Foi um episódio muito especial. Inclusive, um episódio também com ótimas visualizações. Ótima visualização. Né? Performou super bem. Performou muito bem. Performou muito bem. Vamos lá. Stephanie Zalba perguntou: qual o maior perrengue desta temporada? A gente sabe. Esse tá fácil, né? Entrou um menino aqui. Só pra vocês saberem, a gente grava numa sala comercial, né? O Rubicon, né, que é o lugar onde a gente grava, é metade do andar. Só que tem uma sala aqui que tem um consultório médico. E aí, não sei se o menino passou por consulta, se ele estava acompanhado da mãe, eu não sei. Esse menino... Simplesmente entrou. Simplesmente abriu a nossa porta, que por um vacilo nosso estava aberta. A entrevistada entrou, oi, tudo bem? Eu esqueci de trancar a porta. E a gente estava aqui gravando, acho que é o episódio da Fran. Foi. Da Fran Brito, né? Foi. E aí a gente tava aqui gravando, de repente eu vejo um menininho, acho que ele tinha uns 7, 8 anos no máximo, de óculos, todo curioso. Nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão gravando? Muito engraçado. E aí o Rafa... Tem gente... Eu sou kardecista, eu pensei, espero que seja uma pessoa, se fosse só um espírito, lascou. E aí o Rafa pegou, saiu, a gente... pediu pra ele sair, o Rafa sair, passou na frente da câmera, que é uma coisa que nunca tinha acontecido, eu acho. Trancou a porta, mas eu achei muito engraçado. Foi muito engraçado. A Ari, plena. A gente conta que a menina não tava ali. A Fran travou. A Fran travou. Assim. E eu, gente, tá entrando um menino aqui. Oi, tudo bem? A Paloma maravilhosa narrando pra quem estava no Spotify, mas que agora tem imagem. Tem imagem assim, também. Temos uma pessoa aqui junto de nós. Foi muito engraçado. Acho que foi de longe o maior perrengue da temporada. E foi só um perrengue engraçado que teve. Foi um perrengue engraçado. Deus, Até antes da gente começar a gravar, a gente sabia que tinha essa pergunta no roteiro. A gente perguntou, Rafa, você lembra de outro perrengue? Ele, não, vocês são tão organizadas, não acontece perrengue com vocês. E também é importante ressaltar que os nossos episódios, apesar de serem gravados, eles não têm edição. Então é como se fosse um ao vivo. Exatamente. Né? E a gente, nesse dia, inclusive, a gente teria até a opção de cortar essa parte, mas acho que ficou, né? Não, o Rafa falou, a gente corta. Eu falei, não deixa, porque é a vida como ela é. A gente nunca tem um erro de gravação, pra vocês verem. Teve outro erro. Eu errei o nome da Thaís Cenas, ou Cenas. Bem na abertura, assim. Eu também confundi o nome de alguma entrevistada. Na hora de finalizar, de pedir pra deixar um recado, eu troquei o nome da entrevistada. Mas é isso, esse é o raro, erros. mas aconteceu. Pois perfeitas, alô? E assim, outra coisa que vocês não ficam sabendo, mas é um perrengue e me irrita muito. Entrevistada que cancela no dia ou na véspera. Não, é isso. Isso é assim, me irrita. É um perrengue de bastidor, assim, a gente sempre corre pra tentar repor, porque a gente tem a agenda do Rafa, assim. A gente respeita muito o combinado e o tempo das pessoas, porque a única coisa que a gente tem que não dá pra repor é tempo. E aí, isso é um perrengue que vocês não ficam sabendo, uma coisa que eu fico pé da vida. É isso. Tanto que a gente teve que reprisar episódio em julho. Sim. Muita gente falou assim... Ai, que legal. Foi legal. O episódio da Thalita Balan também foi maravilhoso. Performou hiper bem. O da Nádia também. Mas aquilo só aconteceu porque 2 pessoas faltaram. E aí, eu ia trabalhar muito em julho. A Ari tinha a agenda dela. E aí, a gente não tinha como repor. Não dava. E aí, a gente fez essa opção. Mas isso também é um perrengue que vira e mexe, acontece, a gente dá a volta, mas saibam que eu fui irritadinha com vocês, tá, amor? Imprevistos acontecem, mas assim, quanto a gente puder prevenir ou então já antecipar isso, né? Porque tem coisas que às vezes a gente sabe que são simples de serem resolvidas, mas que não foram bem administradas. A gente grava na quarta, né? Aí na terça eu mando uma mensagem pra pessoa. Tá tudo certo. Coisa que eu, Paloma, se você marcar comigo pra daqui 3 meses, no dia eu tô lá. Eu não vou falar, mas vai ter mesmo, se você não cancelar comigo, é porque tá tudo certo. Aí eu falo, olha, tá tudo certo. Você já olhou o endereço no GPS, vê quanto tempo que falta pra você chegar. Ai, que bom que você me chamou, porque eu não vou mesmo. Esqueci de te avisar que eu não vou. Porra. Então, aí que é chato, né? Aí é embaçado, aí que é chato, porque... Aí eu boto teu nome na boca do sapo. Porque é um trabalho sério, porque é isso, é a questão do tempo que não volta mais, são muitas pessoas envolvidas. Então, realmente, não só no Protagonistas, mas em qualquer compromisso, é legal a gente ter essa responsabilidade, né? Esse cuidado com as pessoas. Não custa nada, né? Se você quer que te levem a sério, não custa nada levar os outros a sério, o tempo dos outros a sério.
É isso aí. Vai parecer um episódio que a gente tá querendo dar indireta pras pessoas. Não tô dando indireta, não. Eu tô dando indireta. Se você ficar na dúvida se você é uma indireta, me chama na DM que eu te confirmo, tá? Não passa à vontade, não. Ai, vamos lá, ó. Mais uma pergunta aqui. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao iniciar o podcast e como superaram esses obstáculos? Vou deixar você começar. Eu acho que o maior desafio ainda é a questão financeira, né? Porque, por mais que a gente tenha uma parceria muito bacana, eu sou muito grata ao Rafa, ao Paulo, que foi quem abriu essa porta pra gente. O Rafa que tá com a gente toda semana aqui. E que eu não tenho um A pra falar do Rafa, tanto qualidade de imagem, de áudio, tudo ótimo, perfeito. Por mais que a gente tenha um custo muito bom aqui na parceria, a gente ainda tem um custo. Então, a gente empreende, a nossa vida fora daqui é instável, né? Eu tenho um trabalho fixo, mas eu tenho outras empreitadas. Então, sempre fica naquela, nossa, e se eu perco esse job, eu tô tirando o dinheiro do podcast daqui, como que faz? Então, acho que o nosso maior desafio é ele andar com as próprias pernas, financeiramente, pra gente não ter mais essa preocupação. A gente ainda tá comprando as fraldas, leitinho desse Exatamente, bebê, né? A gente ainda começar a andar. A gente ainda trabalha pra ele sobreviver. Exato. E assim, o que a gente tem muita vontade é de ver ele crescer. Sim. Então, eu acho que o maior perrengue que a gente passa é esse. De resto, eu não tenho muita... A gente não tem dificuldade pra conseguir entrevistar. Não, isso a gente não tem dificuldade. Acho que é realmente essa parte financeira, de parcerias, porque é a dificuldade também que toda empresa pequena tem. Sim. Né? Você tem dificuldades para conseguir algumas ali negociações. No caso do Protagonistas, que a gente trabalha com números de visualizações, com essas plataformas de streaming, com redes sociais. Os números ainda importam. Ainda importam, assim, graças a Deus, existe um movimento que já se percebeu que esses números não são o que mais importam, né? Existe ali o que trabalhar para cada nicho. Então, vamos supor, se você quer trabalhar branding, você é uma marca enorme, você vai em influenciador de milhões de seguidores, realmente isso vai ter um alcance maior, de fato. Mas se você quer converter venda, hoje já se sabe que você tem que trabalhar com os micro-influenciadores, porque eles são mais nichados, então a probabilidade é muito maior de você falar diretamente com quem importa ali, com o seu consumidor final. E em termos de podcast e de uma empresa pequena, e falando de nós, um podcast pequeno, quando você pega no começo do percurso, é muito mais fácil de você fazer parcerias que para você, empresa, tem um custo mais baixo. Sim. Mas não, todo mundo quer começar o quê? Com quem é o grande, mas quer o preço pequeno. Então é difícil isso também, né? As pessoas também, elas querem demais. Ninguém... Porque daí depois que você cresce, você vai passar um preço, aí vai falar assim, nossa, mas que caro. Estão achando que são quem? Até outro dia... Até outro dia estavam me oferecendo por tal valor, mas é isso, justamente por trabalhar com números, a gente tá aqui fazendo a nossa parte. Não, eu acho engraçado, porque quem tem dinheiro pra investir no Podpah? Quem tem dinheiro, vamos falar de mulheres, quem tem dinheiro pra investir num pod delas? Pouquíssimas empresas. Então, os grandes são pra pouquíssimos, porque é muito caro. Uhum. A gente tá disponível pelo nosso valor para um número muito, muito maior de empresas pequenas também, que estão acho que no mesmo nível. Claro que cada um na sua raia, mas estão mais ou menos na mesma etapa que a gente. Mas vou colocar dinheiro lá. Mas quantas vendas que você converte? Mas se eu colocar esse dinheiro em patrocinado, vai me gerar tantos leads. Meu, uma coisa é uma coisa. Branding é uma coisa. Venda é outra coisa. Só que quando você tem um branding forte, o seu investimento em venda especificamente, ele acaba sendo muito menor, entendeu? Exato. A Coca-Cola não precisa se apresentar todo ano. Porque é um trabalho de branding gigantesco. Eu não sei quantas Coca-Colas a mais são vendidas, porque tem um caminhão, um Papai Noel, um caminhão e um ursinho branco. Eu não acho que se vende mais Coca-Cola por conta daquilo. Eles deixam de fazer? Não deixam. Não, porque é realmente essa coisa da valorização da marca, né? Do branding. Mas falando em brand, eu acho importante a gente trazer um exemplo que a gente teve já no segundo semestre da Investor. Sim. Que é uma empresa que tem, assim, uma operação na casa das centenas de milhões de reais. Viram a gente, eles estavam em um movimento ali de diversificar os lugares onde a marca aparecia e apresentaram a gente pra eles. Queria até mandar um abraço pro Gabriel aqui, que fez essa ponte. E eles viram que o nosso público, que o perfil do nosso público, e isso a gente não inventou, a gente tirou print do YouTube, print do Instagram, print do Spotify. Eles viram que quem consome o podcast é um público que eles querem atingir. Então, você vê, é engraçado. Às vezes a gente vende a gente oferece pra alguém que tem mais ou menos o nosso tamanho.
não, pra mim não. Aí vem uma empresa com uma operação de centenas de milhões de reais e fala, nossa, que legal, vocês têm na mão um público que eu gostaria de trazer pra minha empresa, pra minha marca. E eu acho que, se Deus quiser, vai ser esse o caminho. Então, com certeza. E é importante a gente pensar nisso, principalmente quando a gente fala de redes sociais. Não dá pra você... Tem algumas ações que você tem um retorno de venda mais imediato. Sim. Mas, no geral, não é imediato. Hoje mesmo, quando se faz qualquer tipo de parceria, a gente fala em pelo menos 3 meses para essa parceria começar a dar frutos. Sim. Porque uma pessoa, a gente vai começar a falar sobre a sua marca e não adianta falar uma vez e sumir, nunca mais falar da sua marca. Sim. Então, eu preciso, de tempos em tempos, de 15 em 15 dias, tá ali lembrando, falando da Investor, falando do X, do Y, falando da sua marca para começar a acessar essa pessoa que me acompanha e criar essa conexão, talvez, com a sua marca. Porque também depende de diversos outros fatores. Criar um Às vezes você vai falar de... criar um relacionamento. Às vezes você vai falar uma vez da marca, você pega a pessoa naquele dia, tipo... É um produto, vamos supor. Hoje, putz, eu gostei até do produto, mas hoje eu não tô podendo comprar. Hoje não sei o quê. Só que já vai despertar, já vai ficar uma lembrancinha ali na mente da pessoa. Depois, a segunda vez que você fala, já vai reforçar isso. Na terceira vez... já é uma chance muito maior de uma conversão, né? Então, nada é tão imediato assim. E é importante também dizer que, por exemplo, um episódio desse patrocinado no YouTube, ele vai ficar lá pra sempre. Pra todo e eterno sempre. Acho que é isso que as pessoas esquecem. Um patrocinado some a hora que a campanha acaba. O que a gente tá falando de você e da sua marca vai ficar aqui pra sempre. Se a pessoa jogar no Google o nome da sua marca, e quando a gente faz parceria, a gente coloca, por óbvio, o nome do patrocinador na descrição do episódio. Se jogar no Google, vai aparecer daqui 2, 3, 4, 5 anos. E no caso da Investor, eles fazem investimento com imóveis. Esse negócio, ele não para. Imóvel não é uma coisa que é perecível. Pode mudar a tendência do mercado. Agora, a ideia do negócio, ela não muda. Então, eu acho que a gente precisa educar o feed também, né? O feed do Instagram também é outra vitrine que fica lá. Pra sempre. Então, a pessoa que vai chegar, um espectador novo que vai chegar no Protagonistas, ele vai entrar lá no nosso Instagram pra dar uma conferida nos cortes. Se tem algum tipo de post, publicidade, né? Uma publi, ele vai ver isso. Então, assim, às vezes a gente tá divulgando essa empresa e esse retorno vai vir depois de muito tempo, mas ele vai vir. Então, assim, a gente tem, nas parcerias que a gente fez, a gente foi muito feliz até agora. Sim. E eu tô fazendo esse comentário, puxando esse gancho, para tentar abrir a mente das pessoas. Porque é isso. Você quer investir num grande pensando que isso vai te dar retorno imediato, mas às vezes nem no grande vai te dar retorno imediato, vai te custar mais caro. Então, olha pro lado, pensa nos menores também, mas hoje mais importante do que pensar em número é você pensar se aquela pessoa com quem você vai se aliar, se ela dá fit com a sua empresa, né? Se vocês compartilham dos mesmos valores. Isso é muito mais importante do que número. Porque isso vai aumentar muito as chances de você ter um retorno de fato. Não, e também se você tem um negócio, se você pensa em diversificar a sua verba de marketing e publicidade, às vezes você não vai colocar aqui, mas fica a lição pra você olhar pra pessoas pequenas. Porque às vezes a gente não tem fit com o que você faz. Mas às vezes tem outro influenciador pequeno, alguém do nosso tamanho ou até menor. Porque assim, gente, quanto menor é a fanbase, maior é o engajamento. Exato. Então, assim, você pega a Virgínia, eu não sei acho que ela tá com 50 milhões de seguidores. Mas essa base é gigantesca, ela é heterogênea, assim. Tem pessoa de todo tipo lá. Tem gente que só tá lá só pra criticar, inclusive. Então, pensa nisso com carinho. Com carinho. Invista no pequeno. Especialmente se você é pequeno, tá bom? Porque, só pra fechar, hoje se fala muito em comunidades. E essas comunidades, elas são criadas a partir de valores em comum. Então, esqueçam números e vão mais a fundo. Exatamente. Nesses valores. Vamos lá. Ariane, quantas entrevistadas tivemos em 2024? E qual é a meta para 2025? Acho que essa pergunta também é da Esther. Essa eu tive que colar, tá? Mas tenho aqui o número. Foram 46 entrevistadas. E um episódio especial de 1 ano. Sim. E 2 reprises, né? E 2 reprises. Foi isso que a gente fez. E mais esse aqui, né? Que também não tem entrevistada. Cara, é mulher pra caramba, né? É mulher pra caramba. E a gente fica feliz em saber que tem muita mulher empreendendo, porque, graças a Deus, a gente nunca teve dificuldade de encontrar entrevistadas, né? Sim, a gente não... Isso é legal, a gente não teve dificuldade,
Toda mulher que vem aqui, ela sai daqui encantada. Acho que isso também é interessante. Ela fala, posso indicar a minha amiga tal? Eu vou dar o contato de vocês pra uma amiga que faz uma coisa diferente. Então, apesar de... E assim, não se iludam, dá muito trabalho, tá? Parar... Sim. Marcar entrevista. Tem muitas que a gente vê de cara que elas têm tudo a ver com o podcast. Elas, mas eu vou ir falar o quê? A Aline... Otorrino, Aline Zacarias. Mas eu vou ir falar o quê? Cara, deu uma aula, né? Deu uma aula. Então, tem várias que a gente tem que ter o trabalho de convencer a pessoa. Aí a pessoa... Vou contar pra vocês como funciona. A pessoa manda a história dela. A gente olha o Instagram... A história que ela manda, algumas têm apresentação, outras não, umas têm perfil de LinkedIn, outras não. Aí a gente vê tudo isso. Aí a gente faz as perguntas, a Ari me manda, aí a gente vai e fecha o roteiro. Aí a pessoa vem, aí a gente tem que passar o endereço daqui, reforçar o horário, a pessoa vem. A gente grava. Aí o Rafa coloca a vinheta, a abertura, tal, coloca a tarja com os arrobinhas bonitinhos, nananana. Aí a gente tem que sobe pro YouTube. É um processo assim, só subir o vídeo, só pra vocês terem uma ideia. Uma coisa assim de mais ou menos umas 2 horas, tá? Sim. Cada um. Aí pede foto e faz arte, sobe arte e programa o post e bate o cronograma de gravação, tá? Dá um trabalho lascado, mas é muito bom, porque eu fico pensando, se essas mulheres não tivessem contado as histórias delas aqui, elas teriam contado onde? E são mulheres incríveis, entendeu? Verdade. E a gente fica a vida inteira querendo... se eu não tenho o tamanho de uma Virgínia, eu não sou importante. Se eu não tenho uma história da Camila Coelho, eu não sou importante. A gente fica se comparando banana com laranja o tempo todo. E é engraçado que a maioria delas tem esse comportamento de... Gente, mas o que eu vou falar? Nossa, tô nervosa. Eu não tenho que estudar antes. Vocês não podem me passar o roteiro pra eu estudar? E a gente não passa. Não. Mas justamente porque o podcast, ele tem que ser um bate-papo. Ele tem que ser leve. Sim. E aí, o que a gente fala pra essas entrevistadas é... Fiquem tranquilas, porque vocês vão contar a história de vocês. Não tem como você não saber. Exatamente. Tipo, eu tenho que estudar pra prova. Qual é a matéria da prova? Eu. Né? Quem que veio aqui? Que eu falei, é impossível a pessoa ser doida desse jeito. Foi a Débora. A Débora. Mas a gente falou assim, a gente só vai perguntar da sua história lá, mas aí você me esqueceu. Eu falei, não, ninguém é doida desse jeito, amor. Você sabe da sua história, você fica em paz, vai dar tudo certo. E a gente confia muito nisso e realmente dá certo. Chega no final, elas falam, nossa, já passou 1 hora? Já. É muito legal. É muito legal. E a próxima pergunta tem a ver com isso. Próxima pergunta é... A meta pra 2025. Não, eu acho que o ano tem 52 semanas. Tirando as 4 de recesso no final do ano, a nossa meta pro ano que vem é 48. Vamos ver se a gente chega lá. Se ninguém desmarcar, né? Beijo, queridas! Bom, vamos lá. E aqui, ó, como vocês conseguem fazer o episódio durar 1 hora certinho? Vocês editam? Então já dei um spoiler antes, não, falando que a gente não edita. A gente tem um relógio aqui que fica nos bastidores, que ajuda a gente a controlar esse tempo. Mas mesmo antes, né? Mesmo antes. A gente ficava olhando o celular, né? Lembra? Sim! A gente sempre teve um parâmetro de relógio pra gente acompanhar o episódio. O fato é, tem entrevistada que dá 30 minutos e acabaram as perguntas do roteiro. Aí, amor, carisma. Aí é no carisma. A gente se fala no olhar. É isso. Porque assim, o roteiro, ele existe pra guiar a gente, pra conversa não se perder. Porque tem algumas coisas muito importantes aqui que qual é a história dessa pessoa antes dela empreender, basicamente, né? Como foi a jornada dela, como começou a jornada dela no empreendedorismo. E aí, dentro disso, às vezes surgem perguntas também na hora, que não estão no roteiro, mas que surgem ali que a gente acha importante de perguntar. Mas, fora isso, tem coisa que a gente tem que tirar da cachola, né, na hora. Não, e tem episódios que claramente renderia mais. Eu lembro que quando a gente iniciou o podcast, é chato ter roteiro na mesa. Ai, que chato ter roteiro. Ai, vamos deixar fluir. Ai, por que só 1 hora? Ai, vamos deixar a pessoa render. Só que assim, pela minha experiência de jornalista, eu sei que tem gente que rende, tem gente que não rende. Sim. Entendeu? E aí você tem que colocar numa média. Se a pessoa rende uns 40 minutos, tem como você puxar mais 20. Agora, se você entrega pra sua audiência numa semana um episódio de 2 horas e na outra de 40 minutos, a pessoa vai falar, e aí, né? E outra, né? Quando a gente iniciou, 1 ano e meio atrás, tinha muito essa coisa de deixar fluir e tal. E depois a gente ficou sabendo que as pessoas, elas gravam bebendo álcool. Por isso que sai um monte de bobagem, né? Fala bobagem o entrevistador, fala bobagem o entrevistado. E as pessoas vêm aqui pra falar da carreira delas. Então precisa ser uma coisa séria. Precisa ter começo, meio e fim. Precisa ter método. E como encaixar numa hora? Da mesma forma que a sua massagista te encaixa em 1 hora, amor. Foco no relógio. Tem que entregar aquele tempo. E a hora que a gente vê que tá acabando o tempo, a gente corta. De fato, tem
entrevistada que a gente ficaria talvez mais de uma hora, mas que daí a gente acelera um pouquinho. A Carol Diniz mesmo falou, nossa, eu demorei mais tempo pra chegar do que vocês me entrevistando, é só 1 hora. A gente nosso formato é só 1 hora. Exato. Mas nada é aleatório. Até legal de comentar que a gente assistiu há pouco tempo atrás, a gente ouviu, na verdade, um podcast com uma especialista do Spotify. Do próprio Spotify. E alguns dos dados de podcasts que têm sucesso era a periodicidade, ter uma periodicidade certinha, fixa, que no caso nosso é toda quarta-feira, meia-noite. Ter um tempo também estipulado certinho. Então, tudo isso são detalhes, mas detalhes que fazem muita diferença. Tô falando que a gente tá fazendo a nossa lição de casa? Estamos fazendo, estamos sim, amor. Estamos fazendo trabalho, seminário, TCC, estamos fazendo tudo. Ari Lobo, como vocês equilibram a rotina de empreendedoras com a produção semanal de um podcast? A gente não equilibra, né, amor? Eu vou dizer que eu acredito que dentre todas as tarefas, enfim, os outros trabalhos, o podcast eu acho que ele é o que dá para organizar melhor. Tem os imprevistos, que às vezes surgem, mas e às vezes uma demanda um pouco maior, mas no geral ele tem uma batida ali. A regrinha, por exemplo, a gente finaliza o roteiro, vai toda segunda. A gente tenta finalizar o roteiro, né? Estourando terça. Às vezes passa. Mas, enfim. A gente tem ali o dia de finalizar o roteiro. Então, tem o dia de estar aqui presente na gravação, que a gente sabe o horário que começa e o horário que termina. Já contando com uma margem de atrasos, a gente já sabe que horas a gente vai chegar, que horas a gente vai sair daqui. Sim. Então, é gostoso de trabalhar nesse sentido, porque a gente consegue se organizar bem. As minhas outras demandas, pelo menos, elas são mais incertas, sabe? Então, que depende de outras pessoas, Depende de outras pessoas. A gente aqui, pra gravar, a gente depende assim... Ari, você pode tal data? Aí ela pode. Vou falar com o Rafa. Rafa, você pode tal data? Aí o Rafa fala, posso tal data. Aí a gente sai oferecendo as datas pras pessoas que indicaram pra gente. Aí a gente vê quem que pode naquela data. Então, assim, é uma coisa que é montada a partir da nossa agenda. Claro, já teve vezes que a gente marcou com uma massa de antecedência e aí aparece uma coisa de última hora, ou alguém não vem, a gente precisa derrubar a gravação. Mas, basicamente, é mais fácil porque é a partir da nossa agenda, e não o contrário, que nos outros lugares a gente depende, os outros trabalhos que a gente depende da agenda das pessoas. Então, mas assim, equilibrar, tem semana que a gente não equilibra, não vou enganar vocês não, tem semana que a gente se sobrecarrega. Né? Essa semana, as últimas semanas, por exemplo. Por exemplo. Então, a gente se sobrecarregou bem. Mas é uma coisa que é nossa, né? É o nosso empreendimento, vamos dizer assim. Então, vale a pena. Mas equilibrar. Fala pra você que a gente tem uma rotina, que a gente medita, faz yoga de vida, tudo mentira. Tem dia que a gente só se sobrecarrega, tá? Tem dia que a gente só sobrevive. Só acorda, se sobrecarrega. E depois vai embora. Chega em casa, toma um banho e desliga. E capota e já era. É isso. Porque aqui falamos de vida real. Vida real. Vamos para o próximo. Que conselhos vocês dariam para mulheres que estão pensando em empreender, mas ainda não deram o primeiro passo? A gente já falou aquele da Carol, comece. Eu acho que o que eu faria, que foi uma coisa que eu não tive a oportunidade de fazer, é preparar uma reserva financeira e entender que você não vai estourar logo, que você não... E mesmo que você tenha muito sucesso, acho que a Ari tem a loja, pode falar um pouquinho melhor disso. Vai ter mês que vai ser muito bom, vai ter mês que não vai ser bom. Vai ter mês que vai ter muito trabalho, vai ter mês que não vai ter muito trabalho. Vai ter mês que o anterior você não teve muito trabalho, então você não teve caixa, mas você vai ter uma demanda grande. Então você vai trabalhar muito com pouco dinheiro no bolso. E depois, de repente, você vai ter uma época com menor demanda que você vai estar com dinheiro no bolso. Eu acho que é se preparar psicologicamente, porque, infelizmente, os primeiros anos são muito instáveis financeiramente. E o dinheiro afeta a gente psicologicamente muito. Muito. Então, assim, se você não tá conseguindo pagar ali as suas contas, isso vai mexer com a sua cabeça, vai mexer com a sua produtividade. Sim. Então, realmente, ter essa reserva, hoje eu diria que não é nem um luxo, é essencial. Acho que se você pudesse falar com a Ariane do passado, você daria essa dica. Sim. Eu com a Paloma do passado também, eu acho que isso é o que mais... Porque quando eu comecei lá atrás, em 2017, a gente começou com a reserva que a gente tinha, a gente colocou, e com a vontade. Mas assim, realmente dá pra encurtar esse caminho, dá pra ficar mais leve. A gente aprendeu muita coisa ali, muita coisa de fato quem empreende vai aprender.
no tombo, né? Mas acho que a gente poderia ter caído machucado um pouquinho de menos o joelho. Vai ter tombo, vai. Nós vamos trabalhar, colocar o quê? Uma joelheira, uma cotoveleira, um capacete, entendeu? Não tem necessidade de passar tanto perrengue. Eu acho que 2017 foi a época que eu saí também. A gente não tinha tanta informação. Hoje tem, né? É verdade. E assim, não tem porque você não aprender com os erros dos outros, né? Não, eu quero eu mesma errar. Então vai, fia. Eu tô aqui te contando onde que dá M. Eu vou falar. Minha mãe não gosta que eu falo palavrão. Ela assiste, ela fala, putz, você fala Dona palavrão. Rô vai assistir esse episódio. Dona Rosa assiste todos. Edélcio Lobo também assiste todos. Beijo, bigode. Minha mãe. É isso aí. Bom, e como vocês veem o futuro do podcast? Quais são os planos para as próximas temporadas? As temporadas existirem. Vamos pensar no prático. Vamos fazer o arroz, feijão bem feito. Exatamente, temperadinho. A gente tem outros sonhos, sim. Mas, tipo, episódios especiais em outros lugares. Em outras praças. A gente já falou disso algumas vezes. A gente já chegou a planejar mesmo. Visitar lugares. A gente tem... a gente sabe que quando a gente for para outras praças, a gente vai ter oportunidade de ter outras entrevistadas. Mesmo hoje a gente tá em Guarulhos, hiper bem localizado, encostado em São Paulo. Mas se a gente falar assim, ai, pra Guarulhos eu não vou. Eu falo, então não vem, fia. Mas a gente tem entrevistados, por exemplo, se a gente fosse até o Rio de Janeiro, a gente teria pessoas que não dá, que a gente já entrou em contato e falou, putz, mas eu moro no Rio, é difícil conciliar, toda vez que eu vou pra São Paulo é um bate-volta. Então a gente já pensou, já viu mulheres que são de outras praças que a gente gostaria de entrevistar. Tem vontade de ir, mas é o que eu tô falando, a questão do numerário, né? Exato. Então, o nosso foco é fazer acontecer dentro do nosso cronograma já previsto. Da nossa estrutura, que já funciona. Fazer o arroz feijão bem bonitinho, certinho e construir parcerias legais para 2025. É isso. Pros outros anos também. Vamos ver. Eu acho que um ano de cada vez, né? Um ano de cada vez. Eu acho que o primeiro ano a gente tava entendendo o que a gente queria fazer. Eu acho que nesse ano a gente consolidou o formato. Eu acho que a gente teve uma grande conquista, que é o programa de parceria com o YouTube, porque a gente abriu uma janela de monetizar, né? Porque tem gente que faz e nunca cumpre os critérios, então aquelas visualizações ficam pro próprio YouTube, né? Eu tenho certeza que esse foi o ponto alto da nossa conquista desse ano. E outras virão, assim. Então, por enquanto, plano pra próxima temporada ela existir. Que, como eu falei, a gente ainda tá nisso de fazer o podcast sobreviver. E eu acho que plano que a gente pensou é ótimo. Não, plano que outro pensou. E o que a gente tem é essa ideia de ir pra outras praças, mas eu acho que fazer mais parcerias também. Eu acho que a gente perde, pensando em cash, tá? Acho que a gente poderia estar com looks patrocinados, acho que a gente poderia fazer, além das empresas, acho que a gente podia ter parceria pra várias outras coisas. Cafés. Então, café, biscoito. Oi, Thaís! Oi. Biscoito. Eu acho que a gente pode dar uma incrementada no que a gente já faz. Arroz, feijão bem temperadinho, talvez com uma sobremesa, uma entradinha. Vamos acompanhar. Bom, e pra finalizar, qual é o recado, Ari Lobo, que você deixa para as protagonistas que estão acompanhando a gente agora? Não vou viajar muito, tá? Vou deixar uma dica bem prática e fácil de aplicar. Façam networking. Essa é a minha dica, muito simples, mas o simples que pouca gente faz hoje ainda. Sim. A gente já falou algumas vezes aqui sobre o quanto as mulheres elas se sobrecarregam com várias coisas. A mulher que decide trabalhar e que decide ser mãe também e ter uma família, ela acaba se sobrecarregando com várias coisas, sendo atropelada pela rotina e não faz networking. E isso é muito importante para o crescimento do negócio. Então, é importante fazer conteúdo para o Instagram ou para outras redes sociais, que hoje é até super importante, além do Instagram, estar em outras redes. Uma vez que ele, não sei se vocês perceberam ainda, mas derrubou bastante visualizações, derrubou bastante o alcance. Hoje a gente tem que diversificar nossos canais. Então, é bastante trabalho, sim, mas o networking presencial, eu considero que ele é ainda muito importante, essas conexões presenciais. É o filé mignon das conexões, eu acho que são os encontros presenciais. O que eu diria para as nossas protagonistas é para elas serem gentis com elas mesmas. Eu já tive momentos em que eu fui muito cruel comigo, numa busca por disciplina, você esbarrar em se sobrecarregar, em encarar situações, ambientes e jornadas extenuantes, sabe? Tipo, a troco
do quê? Eu acho que se não é uma situação que você diria para um amigo seu, segue em frente, você também não deveria seguir em frente. E se tratar com carinho e se priorizar. Então, eu usei essa expressão para uma pessoa que falou que estava sem tempo para ficar com a filha, bebê, que estava trabalhando muito. Eu falei assim, você vai ter que trabalhar a vida inteira, amor. Sua filha só vai ser bebê uma vez. Então, e ser gentil com a sua versão do futuro, porque eu acho que olhar pra trás e ver que você só fez coisas que não tinham sentido deve ser muito complicado. Então, esse conselho é pra você de agora e pra você do futuro, tá bom? Quero agradecer mais uma vez. Acho que a gente precisa fazer o encerramento oficial. Acho que a gente pode fazer uma coisa diferente. Quero muito agradecer mais uma vez a Hubcon, que abre as portas, recebe a gente, as nossas convidadas. Hoje a gente pegou uma outra sala para colocar o figurino e para comer. Então, assim, eu quero de coração, mais uma vez, agradecer a Paulo Manso, ao Rafa Almeida, que é quem cuida das nossas coisas. De verdade, porque tem parceiro que você só tá ali pela vantagem. E tem parceiro com o qual você sente em casa. Sim. E esse é o nosso caso aqui, de coração. Quero muito agradecer a eles. Quero agradecer a todas as mulheres que passaram aqui, não só essa temporada, como na primeira também. Agradecer pela confiança. Porque hoje a pessoa entra, ela olha lá, tem mais de 70 episódios. Beleza, mas quando a gente não tinha nenhum, quando a gente tinha 10... Confiar era difícil, eu vou sempre honrar essas pessoas. E quero agradecer também ao nosso público, as pessoas que vão lá, que entregaram 4.000 horas de visualização pra gente, que entregaram 1.000 inscrições no YouTube. Seria impossível fazer o programa sem a estrutura que a Hubcon dá, sem as mulheres que estão aqui, porque é um programa de entrevista, sem entrevistada não tem. Mas inviável, inimaginável, se a gente não tivesse vocês aí do outro lado, apoiando e abraçando a gente. Então, esse é o meu muito obrigada. Obrigada por 2024. De coração. Quer falar alguma coisa ou tá chorando? Não tô chorando. Tô feliz, porque eu acho que é muito isso que você falou. A gente fica ali na prática das gravações e não contabiliza esses números. Sim. E são números e são pessoas, são interações reais. É importante também falar o quanto cada troca que a gente faz é genuína e quanto a gente também nas nossas parcerias quer trazer resultado para os nossos parceiros. Com certeza. Então, a Hubcon a gente indica sempre de boca cheia, porque eles têm realmente um trabalho impecável, muito profissional. Então, a gente tem orgulho de ser parceiro. As entrevistadas que a gente também traz, a gente sempre torce muito para elas prosperarem. A gente indica os serviços, a gente indica os produtos. E a gente é muito feliz por isso. Que a gente siga sendo de verdade em 2025, de novo. Te vejo no ano que vem? Com certeza. Então tá bom. Beijo, vocês ficam com a reprise até a gente voltar com o episódio inédito. Fiquem com Deus até 2025. Protagonistas. Um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?